Olá pessoal do terceiro B, bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção do TD que eu propus na aula passada. Então preste bem atenção para você tirar quaisquer dúvidas que por acaso tenha tido na resolução. Tá? Importante mesmo que você faça a correção, preste atenção para aprender bem. Então vamos lá. Na primeira questão, né, que tem o item A e o item B, nós vamos resolver apenas o item A, porque o item B é a mesma coisa. Então, o que pede no item A? Pede para que a gente calcule o desvio médio dos conjuntos de dados abaixo. Né? Então, eu tenho aqui o item A, então eu tenho aqui os dados 4, 8, 7, 3 e 3. Então, eu quero calcular qual é o desvio médio deste conjunto de dados. Para a gente fazer o desvio médio, a primeira coisa que se precisa fazer é a média aritmética. Então, sempre eu vou precisar calcular a média aritmética primeiro, para poder calcular as outras medidas de dispersão. Ok? Então, vamos fazer aqui a média. Como todo mundo lembra, como é a média? A média a gente soma tudo, divide pela quantidade. Então, tem aqui a soma, somei. São 5 números, divido por 5. Esta soma dá 25 sobre 5, então minha média é 5. Média aritmética desse conjunto de dados é 5. Então, agora vamos fazer o desvio médio, que é o que está sendo solicitado na questão. O desvio médio é calculado por esta fórmula. Tá? Já expliquei na aula passada, não vou explicar novamente. Então, vamos pegar aqui e fazer as substituições devidas. Então, eu vou ter aqui, o x1 é o primeiro valor, meu primeiro valor é 4, está aqui 4, menos a média é 5, aqui está. Aí mais, módulo, segundo valor é 8, aqui está, menos a média, 5. Então, eu faço isso com todos os valores, então eu completo aqui, tudo isso dividido por 5. Continuando, nós vamos ter que 4 menos 5 é menos 1, 8 menos 5 é 3 positivo, 7 menos 5 é 2, 3 menos 5 é menos 2, 3 menos 5 é menos 2, sobre 5. Aqui eu só fiz repetir, né? Está repetido a mesma coisa, tá? Então, essa parte aqui só está feita a repetição lá de cima, tá? Então, na sequência, vamos ter quem é o módulo de menos 1 é 1, de mais 3 é 3, de 2 é 2, de menos 2 é 2, de menos 2 é 2, sobre 5. Esta soma vai dar igual a 10 sobre 5, então o desvio médio aqui é igual a 2. Então, a questão está respondida. Todavia, eu quero agora mostrar para vocês, pessoal, o modo prático, uma maneira mais rápida e mais prática. Porque vocês podem, assim... Vocês não, até eu acho ruim ter que estar usando esta forma e usando isso aqui, escrevendo coisa demais, repetindo esse módulo, quando na verdade o que interessa para a gente é dizer qual é a distância entre cada valor e a média. Cada valor e a média. Então a gente pode fazer isso de maneira mais prática. Então como é que a gente vai fazer este modo prático? Fica assim, ó. Estes são os valores e a média 5, nós já sabemos, né? A gente calculou a média. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas fazer isso, ó. Qual é a distância do 4 para o 5? É 1. Qual é a distância do 8 para o 5? 3. Do 7 para o 5? 2. Do 3 para o 5 é 2 e do 3 para o 5 é 2. Não fica mais prático assim? Tudo isso dividido por 5. Então, continuando, eu vou ter essa soma que é 10, dividido para 5, que vai dar o nosso desvio médio 2. Então, vocês podem usar no cálculo de vocês essa maneira prática, para não ter que repetir muito a fórmula, né? Você usa dessa maneira prática. Vamos à segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, a tabela abaixo mostra o número de gols marcados por 3 equipes nas 6 primeiras partidas de um campeonato de futebol amador. Então, eu tenho aqui as equipes, Palmeiras, Goiás e Vasco, e aqui eu tenho o número de gols em cada partida que esses times realizaram. Então,
O que nós queremos determinar? Na letra A, eu quero determinar a média de gols de cada equipe nessas 6 partidas. Então, no item A, a gente vai só calcular a média, isso vocês já sabem tranquilamente. Então, Palmeiras, como é que eu calculo a média de gols do Palmeiras? A gente soma o total de gols que foi marcado aqui. Como foi 6 partidas, como foram 6 partidas, a gente divide isso por 6. Esta soma dá 12, dividido para 6 dá 2. Então, a média de gols do Palmeiras é 2. Vamos colocar ali. Vamos agora para o Goiás. Do mesmo jeito, a gente vai somar a quantidade de gols marcada pelo Goiás, divide por 6, esta soma também é 12. Portanto, a média vai ser 12 por 6, 2. Vamos para o Vasco. O Vasco, vamos somar os gols marcados, dividido por 6, esta soma também é 12, dividido para 2 é igual a... 12 dividido para 6 dá igual a 2. Então, você percebe que os 3 times tiveram uma média 2, ou seja, em média eles marcaram 2 gols por partida. Vamos para o item B, né? No item B, pede para que a gente calcule o desvio médio do número de gols de cada equipe. A média deu igual. Agora nós queremos saber qual foi o time que foi mais constante, que teve o menor desvio, né, que teve, né, nos jogos, fez ali mais ou menos a mesma quantidade de gols, ou a quantidade de gols esteve mais próximo da média. Então vamos calcular o desvio médio de cada um deles. Começando pelo Palmeiras. Então o que eu fiz aqui, pessoal? Eu já usei a maneira prática. Eu não usei aquela fórmula toda para calcular o desvio médio. Estou usando aqui já o jeito prático. Como é o jeito prático? Eu vou pegar aqui no Palmeiras, pegar a distância de cada quantidade de gols até a média. Então vai ficar assim, qual é a distância entre 5 e 2? Ou seja, do 5 para o 2, qual é a distância? É 3. Do 4 para o 2, é 2. Do 0 para o 2, é 2. Do 1 para o 2, é 1. Do 0 para o 2, é 2. E do 2 para o 2 é 0. Tudo isso dividido por 6, porque são 6 valores. Esta soma dá igual a 10 sobre 6. 10 dividido para 6 é 1,66. A mesma coisa nós vamos fazer com o Goiás. Ou seja, eu vou pegar de maneira prática a distância entre cada valor e a média. Qual é a distância do 4 para o 2? É 2. Do 0 para o 2 é 2. Do 0 para o 2 também é 2. Do 5 para o 2 é 3. Do 1 para o 2 é 1. E do 2 para o 2 é 0. Dividido por 6, esta soma também dá 10, dividido para 6, portanto vai dar o mesmo valor. Então veja que o desvio médio do Palmeiras e do Goiás é igual, ou seja, eles têm o mesmo desvio médio, né? Finalmente, com o Vasco, fiz o mesmo procedimento. A distância do 3 para o 2 é 1. Do 1 para o 2 também é 1. Do 2 para o 2 é 0. Do 3 para o 2 é 1. Do 2 para o 2 é 0. E do 1 para o 2 é 1. Sobre 6, esta soma deu 4 sobre 6, que dá 0,66. Então, eu tenho aqui o desvio médio de cada um deles. Então, na letra C, vai fazer a seguinte pergunta. Qual equipe teve desempenho mais constante nas 6 partidas? Claramente, pessoal, a gente observa que quem teve o desempenho mais constante foi, né, a equipe do Vasco. Por que a equipe do Vasco? Porque ela teve o menor desvio médio. Quer dizer que a quantidade de gols que o Vasco marcou em cada partida está mais próximo da média do que dos outros 2 times. Qual equipe teve menor constância nas 6 partidas disputadas? No caso, não foi uma equipe, mas 2, como vocês podem ver. O Palmeiras e o Goiás empataram no desvio médio, portanto, tem os maiores desvio médio, portanto, foram
tiveram uma menor constância, oscilaram muito, né? Fizeram muito gol em um jogo e pouco ou nenhum em outro jogo. Então, se responde dessa maneira, tá bom? Então é isso, está corrigida a atividade, espero que tenha ajudado vocês a fixarem melhor o assunto.